de perguntar, né? Não se pode falar no assunto, senão a gente estaria estimulando uma pessoa a cometer o suicídio. Isso é uma falsa crença, né? Ao contrário, nós temos que ter a tranquilidade de questionar, de perguntar. Claro que também há necessidade de saber como chegar a esse ponto, né? Numa conversa, eu diria uma escuta qualificada inicialmente, não uma escuta atenta, respeitosa, mas que não fique simplesmente na queixa principal, né? A consulta, ela muitas vezes é um pedido de ajuda que se manifesta, se a gente ficar só na demanda que o paciente nos traz, muitas vezes nós não vamos aprofundar a real necessidade dessa pessoa. Então, poder escutar atentamente o que ela está nos pedindo ajuda. Né? Por que essa preocupação? Porque metade a 60% das pessoas que se suicidam, elas nunca procuraram um profissional da área de saúde mental. Ao contrário, 80% das pessoas que tentam o suicídio, que cometem o suicídio, elas tiveram, um mês antes do seu êxito letal, digamos assim, elas estiveram em algum médico. Então, por isso esse alerta dos médicos generalistas ficarem atentos, né? Eles não vão nos procurar muitas vezes, até porque se nos procurarem, a gente vai poder detectar precocemente uma patologia psiquiátrica, oferecer uma abordagem terapêutica, seja medicamentosa, seja psicoterápica, ou muitas vezes de forma combinada, as duas abordagens, enfim. Então, essa pessoa vai ter menos risco, vai estar mais protegida quanto ao risco de suicídio do que aquela que não buscar um profissional de saúde mental. Uma outra questão que vale como uma crença fantasiosa, um mito em relação ao suicídio, é de que quem avisa não faz, né? Que está só manipulando, que está só jogando. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Ainda que essa pessoa não venha a fazer, que a intenção dela não seja de realmente se matar, é sinal que ela está muito desesperada para tomar esse tipo de medida, esse tipo de artifício para poder pedir ajuda, é sinal de que ela realmente precisa de uma atenção, ainda que ela não cometa, né? Mas a gente sabe que aquelas pessoas que cometem o suicídio, a maior parte delas dá algum indício, alguma comunicação, muitas vezes direta, nos dias que antecedem a sua tentativa. Então, é um mito a gente pensar, quem avisa que vai suicidar não vai. Não, não é. Toda a tentativa que tenha uma suspeita, nós teríamos que ter prevenido, nós teríamos mais possibilidade de prevenir se essa pessoa deu um sinal, né? A gente entende que os profissionais da saúde, especialmente quem não é da área especificamente da área de saúde mental, possa ter um receio de buscar, né? Se eu for perguntar muito, o que eu faço com isso se esse paciente me disser que realmente não tem tido sentido na vida, que as coisas que ele gostava antes estão agora sem graça, o que eu faço com isso, né? Então, a gente poder ajudar, essa é uma das metas, das estratégias para a prevenção do suicídio, é a capacitação de clínicos gerais, de profissionais da saúde em geral, para poder detectar e lidar inicialmente com essa situação. É claro que depois, né, logo a seguir, ele vai poder contar com o auxílio de um profissional da saúde mental, precisa disso, né? Então, o principal é a detecção, é esse manejo inicial, com respeito, com delicadeza, que essa pessoa se sinta acolhida, que se sinta compreendida, né? Que se possa estabelecer um vínculo inicial de confiança, e a partir daí, esse médico generalista, essa enfermeira, essa psicóloga, assistente social, enfim, quem tiver acesso a essa pessoa e essas informações de prenúncio de um suicídio, que essas pessoas possam, então, encaminhar para uma abordagem mais específica que possa ser mais resolutiva para o problema, né? Um outro mito que preocupa muito é aquela melhora rápida após uma tentativa, né?
aquela pessoa que tenta chegar ao plantão e diz que não vai mais fazer, que está arrependida, que agora está tudo bem, enfim. Esse é um cuidado muito intenso, né? As pessoas que trabalham na linha de frente em plantões de urgência, enfim, têm que estar muito atentas, né? Isso é um mito. Em geral, a pessoa que tenta o suicídio, nos próximos dias a seguir da tentativa, ela tem um risco muito maior de conseguir uma nova tentativa. Então, poder lembrar que o fato de se ter que tomar medidas urgentes, clínicas, de suporte, simplesmente não resolve o problema. Né? Fazer uma sutura, fazer uma lavagem gástrica é simplesmente o início dessa abordagem. Mas o mais importante para essa pessoa vai ser ela compreender que ela pode receber uma ajuda, né? Que o suicídio não é a única saída para ela, que ela pode ter outras alternativas na vida. E isso os profissionais da área de saúde têm que saber, né? Eles têm que ter essa crença dentro deles, porque se nós profissionais de saúde formos muito pessimistas em relação a que realmente não tem saída, enfim, não tem o que fazer, e nós não vamos passar uma noção de esperança, de uma expectativa realista, né, frente a essas pessoas. O que nos ensina sobre isso é saber que a ambivalência é uma das características principais da pessoa que está com um plano suicida, né? O que a gente entende é que muito mais do que o desejo de morrer, o suicídio é uma forma de fugir de situações da vida que sejam transponíveis aparentemente àquela pessoa naquele momento, né? Então, é mais a inabilidade de lidar com a vida do que o desejo de se aproximar da morte. Isso a gente tem que ter muito claro, né? Tem um poema do Mayakovsky que fala: difícil é a vida e o seu ofício. Ele escreveu vários anos antes de se suicidar, e isso é muito elucidativo, né? As pessoas que tentam o suicídio, ou nas autópsias psicológicas de pessoas que cometeram suicídio, se compreende que elas têm uma noção tanto fantasiosa da morte, né? Não se pensa no desejo de morrer, acabar. Se pensa no desejo de solucionar um problema, de se livrar de uma situação muito difícil que eu não sei como administrar na minha vida, né? Ou às vezes até aquela ideia romântica de reencontro com algum familiar que se foi, enfim. Então não se tem a clareza de que ela vai morrer, né? A ideia é sair do que eu estou, né? Eu estou num momento muito difícil, eu preciso sair disso e essa é a única alternativa. O que nós podemos fazer? Mostrar para essas pessoas que existe um repertório muito mais amplo do que aquele que ela está compreendendo sobre a vida e a morte, né? Uma outra das características importantes do suicida é a constrição do pensamento, né? Uma restrição de pensar sempre negativo, de pensar até arrasado, não tem mais jeito, né? Não, para o outro teve, mas para mim não tem solução. E isso não é real, isso é um pessimismo muitas vezes depressivo ou de uma disfunção cognitiva que a gente tem como mostrar para essa pessoa que ela está pensando de uma forma limitada, que não é necessariamente assim, que existem métodos, existem formas, estratégias de lidar com solução de problemas, com correção de doenças, enfim, ou no mínimo um paciente clínico, terminal, com uma doença muito crônica, muito incapacitante, que ele possa pelo menos ter mais qualidade de vida. Isso nós podemos oferecer para eles como uma esperança, né? Assim como o tratamento, a correção de uma tristeza profunda, de uma alucinação, por exemplo, uma pessoa que escuta vozes ou tem alguma visão que chama para o suicídio, algum familiar já falecido lhe dizendo vem para cá, vem se reunir comigo, enfim, nós temos como resolver isso. Existem medicamentos na psiquiatria hoje muito pontuais para resolver esse tipo de problema e que muitas vezes as pessoas nem chegam a saber que existem essas possibilidades, né?